Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui no auditório hoje. Vim achar um cantinho silencioso para falar com vocês e para gravar a etapa 2. Então. O Luiz foi hoje de manhã para a sala, né, com a mudança de horário que houve. Hoje é dia 14, segunda-feira, e ele foi de manhã, explicou para vocês em sala, e aí eu vou fazer então agora o vídeo e vou publicar agora à tarde o vídeo da etapa 2 do relatório, certo? Mesmo sabendo que vocês têm até quarta-feira para entregar a etapa um e aí na outra semana, no dia 23, a etapa 2, né? Como a gente sempre falou, pelo menos uma semana de antecedência. Quando a gente conseguir dar um prazo ainda maior, a gente vai permitir que vocês tenham mais tempo para poder fazer, para poder entregar as atividades com calma, certo? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu acho que todo mundo já recebeu a devolutiva da Oficina de Trabalhos Acadêmicos. Se tiver faltando alguma, a gente até o final dessa semana, até o feriado, a gente deve devolver todas, tá? E aí vocês já vão começar a receber também as devolutivas da parte um que vocês devem estar entregando, certo? Vamos lá então. A parte 2, galera, é a parte que fala da parte arquitetônica da empresa, ou seja, é a parte que vai falar com vocês sobre a estrutura física, sobre como é que é o prédio, né, da empresa onde você fez estágio, certo? Então, quanto mais ideia você der para a gente, melhor. Tem que partir do princípio de que a gente não conhece o edifício, certo? Ah, professor, mas é a Secretaria de Turismo e o professor Luiz trabalha lá, mas eu não trabalho. Então, você tem que partir do princípio de que a gente nunca viu essa empresa, a gente nunca conheceu, nunca foi lá, certo? Você está explicando para alguém que mora em São Paulo, que mora em Salvador, que mora em outro lugar e que nunca viu essa empresa na vida, tá? Esse é o princípio que você tem que começar a fazer a sua redação, né? Da mesma forma que a primeira, você vai fazer uma redação e esses tópicos são só ideias para que você complete o seu conteúdo. Tranquilo? Então vamos lá. O tipo de construção é um prédio único? São chalés com um pavimento só, com dois pisos, com três pisos, né? A gente usa como exemplo aqui a escola. Vamos supor que a gente fosse explicar a escola. A escola é feita de vários blocos, né? Tem o bloco da direção, os blocos da sala de aula, o bloco do ginásio, o bloco do refeitório. Conta aí quantos são. Tem o auditório um, aí tem um, dois, três de salas de aula, mais o auditório, mais o ginásio, quatro, mais o refeitório, cinco. Então, são seis blocos no total, certo? Um deles tem dois andares, os demais são térreos. E assim você vai explicando para a gente como é que é a construção, certo? Se ela fica num terreno plano, se ela vai subindo o morro, se ela fica de frente para a praia, se ela não fica. Todas essas informações você vai colocando, tá? Se for uma pousada, o número de quartos que essa empresa tem. Ah, ela tem 10 quartos, 15 quartos, 20 quartos, sendo 10 para casal, 4 para até 4 pessoas, 8 que podem receber um colchão extra, enfim. Aí você vai explicando quarto por quarto ou, né, por grupo de quarto, como você achar melhor, certo? Se for um restaurante, o número de mesas, mesas para quantas pessoas, né? Ah, lá no restaurante tem 10 mesas, sendo 4 mesas para 4 pessoas, 5 mesas para casal, enfim, você vai especificar para a gente e aí vai fazer um cálculo básico de quantas pessoas cabe nessa empresa, né? Professor, eu fiz na Secretaria de Turismo. Tudo bem, você fez ali na sede. Quantas pessoas mais ou menos cabem ali, né? Faz as contas. Lá em cima, nas salas das administrações, quantas pessoas tem por sala? Lá embaixo, quantas pessoas mais ou menos são capazes de atender? E você faz uma média ali de quantas pessoas cabem no prédio ao mesmo tempo, né? No mesmo lugar, certo? Áreas comuns. Num restaurante tem menos áreas comuns, mas às vezes tem um deck de madeira para praia, às vezes tem o espaço do salão e o espaço superior, às vezes tem uma sala de kids, né, uma sala para crianças, enfim, tem que pensar ali. Hoje em dia está mais raro, né?
mas tem alguns espaços que ainda tem assim áreas de fumante, áreas de não fumante, enfim, tudo isso você tem que especificar para a gente da forma como a gente for entender melhor como é que é dividido isso, né? Então, assim, o restaurante tem um salão grande que cabem até 150 pessoas. Aí tem um deck de madeira com mais 5, 6 mesas que cabem mais tantas pessoas. Então, você vai mais ou menos explicando, né? Se for uma pousada, ela pode ter salão de festas, pode ter área de churrasqueira, pode ter salão de jogos, pode ter academia, pode ter piscina, enfim, pode ter uma série de outras áreas comuns, né? Então a gente quer que você explique tudo isso, certo? Se tem sala de cinema, se tem bastante. E aí, assim, você tem as áreas comuns, como é que elas funcionam? Então tem uma área de churrasqueira e ela é disponível para todos os hóspedes, tem que reservar com antecedência, tem que pedir, tem que preencher um formulário. Como é que funciona, né? A piscina, por exemplo, lá no meu prédio tem piscina. A piscina pode ser usada das 6 da manhã até a meia-noite. Então, da meia-noite até às 6 da manhã, ela fica fechada, né? Não pode ser usada. O salão de festas pode ser usado de madrugada, não tem problema. Você reserva e vai até de madrugada, se for o caso, né? Então, tem diferenças ali. O salão de jogos já é mais complicado. Cada espaço tem uma organização, tem uma regra. Como é que é na empresa onde você fez o estágio, certo? Quais são os equipamentos oferecidos aos hóspedes ou clientes? Então, assim, um restaurante tem, por exemplo, cadeirinha e guarda-sol para fornecer para o cliente lá na praia. Isso é um serviço, isso é uma coisa que é ofertada a mais, um plus, um extra, né? Tem cadeira e guarda-sol que é ofertada na frente da praia. Ou então, pousadas também às vezes oferecem cadeira e guarda-sol para o cliente levar para a praia. Às vezes oferece toalhas para a piscina, que são diferentes das toalhas que a pessoa tem no quarto, né? E tem uma regra diferente também para você fornecer essas toalhas. Enfim, todas as equipamentos, quando tem um salão de jogos, fornece às vezes a raquete e a bolinha do tênis de mesa. E aí tem uma regra para fornecer isso, certo? Enfim, a gente quer que você explique o máximo de detalhes como é que funcionava lá na empresa onde você trabalha, né? Na Secretaria de Turismo tinha um mapinha que era fornecido para as pessoas que visitam, né? Ou então é um mapa virtual que é oferecido com um QR Code. Enfim, tem que ver ali qual que é a realidade do lugar e tem que dizer para a gente, contar para a gente, tá? Filiais, né? Tem algumas empresas, Vila do Coral, Vila do Farol, que tem empresa um, 2, a Morada do Mar, se não me engano, tem o George Village, que agora não chama mais George Village, né? Que tem uma segunda filial. Tem empresas que têm, assim, a loja matriz e as outras lojas, né? Se for o caso da empresa onde você fez estágio, conta para a gente também. Professor, mas da outra filial eu não tenho maiores informações, porque eu não fiz estágio lá, eu só fiz estágio na matriz. Beleza, explica isso, né? Explica que você fez estágio na empresa X, mas que você sabe que existem outras empresas do mesmo ramo, né? Do mesmo grupo. A Vila do Coral, a Vila do Coral 2 tinha também. Enfim, tem algumas empresas aí que têm filiais, né? E outras não, outras têm uma sede única e aí você vai falar dessa sede única, certo? O mais importante, galera, nessa questão aqui, é você lembrar disso, que você parte do princípio de que a pessoa não conhece a empresa onde você fez o estágio. Então você vai contar para ela para tentar explicar. Então, assim, pensa, você vai contar como é que é a Univale. A Univale são 4, 5 blocos feitos com 4, 5 andares, todos eles de tijolinho à vista. Essa é uma característica específica da Univale que serve para a gente identificar a Univale, né? São aqueles bloquinhos de tijolinhos à vista, certo? Tem empresa que tem no seu próprio, na sua própria arquitetura um diferencial. A Vila do Farol é uma delas, né? Chama Vila do Farol e são vários bloquinhos, várias vilinhas, né? Cada uma colorida, cada uma de um jeito, cada uma de uma forma. Então isso também às vezes é um diferencial. Chalés, quando é uma pousada que tem os chalés morro acima, eles têm vistas diferentes, e aí o preço, às vezes, do apartamento é conforme a vista, né? Tem os apartamentos vista mar, os apartamentos vista jardim.
por que que eles têm essa diferencial de nome e qual a diferença da tarifa. Enfim, a mesma coisa no restaurante. Tem restaurante que tem mesas no térreo e mesas no salão de cima. As mesas do salão de cima, às vezes só para eventos, às vezes é feito de uma forma assim, ah, adultos, né, sem criança num bloco da pousada, adultos com criança no outro bloco da pousada. Enfim, todos esses diferenciais, eles são importantes, né, porque a empresa, quando faz isso, ela pensa, tem uma lógica de raciocínio, tem um porquê daquilo, e a gente quer que você explique para a gente se isso influencia ou não na atividade que você faz, né? Então, você vai fazer uma redação, vai fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nessa conclusão, você vai dizer o seguinte: como é que está essa estrutura física? Ela está adequada? Ela está conservada? Ela está bem cuidada? Precisa fazer algum investimento, alguma reforma, alguma melhoria? Tem alguma área que não tem na empresa e que todo mundo perguntava, pedia? Enfim, você pode fazer inclusive sugestões, né? Porque, de novo, daí pode sair, inclusive, um tema para você fazer o seu artigo científico depois, tá? Então, é bem importante que vocês reflitam sobre cada etapa, que vocês façam com o máximo de informações possível, porque é disso aí, é desse raciocínio, desse pensar, desse refletir sobre que pode sair o tema da tua próxima etapa, né, que vai ser o artigo científico, certo? Se você fica só tentando se livrar da etapa rapidamente, primeiro que ela não fica completa, e segundo que você perde a oportunidade de refletir sobre o que que você quer fazer depois lá na frente, tá bom? Da mesma forma, dúvidas, esclarecimentos, estaremos aqui sempre, né, que vocês podem nos procurar. Hoje à tarde tinha uma moça aqui com a gente fazendo a etapa um dela, mas tinha uma só. Então, assim, a gente acha que vocês devem procurar a gente com mais quantidade, porque na terça-feira, por exemplo, nem eu nem o Luiz estamos, e aí na quarta-feira já é a entrega, né? Então, acho que vocês podem aproveitar melhor esse espaço aqui da escola. E nessa próxima semana agora vai ser um pouco mais difícil, porque vem o feriado, não tem aula na quinta, não tem aula na sexta, não tem aula na segunda, né? Então, vocês vão ter aí uma semana praticamente para fazer, mas poucas chances de nos encontrar pessoalmente. De qualquer forma, se quiser mandar o WhatsApp, a gente conseguindo responder, a gente responde para vocês também. Tá bom? Uma boa semana, um bom trabalho a todos e qualquer dúvida, nos procure. Grande abraço.